Estamos a menos de 24 horas da tão aguardada estreia deste Porto de Farioli na Liga Europa. O Benfica ontem voltou a escorregar com um empate e coloca esta rivalidade Mourinho-Porto a tornar-se mais irrelevante. E há mais novidades e recuperados para esse jogo com o Salzburgo. Começando pelo jogo dos rivais, o Benfica empatou mesmo ao cair do pano. O Mourinho criticou a arbitragem, caiu em cima do vídeo-árbitro e ainda disse que o futebol atual já não é para ele. Portanto, declarações bastante fortes, polémicas. E é complicado, realmente ele ia mostrar muita frustração. Ele não estava à espera do empate. Achei interessante que foram vocês aqui no canal que comentaram assim que acabou o jogo, já tínhamos vários comentários de pessoas a dar conta desse empate. E realmente muita gente comentava isso no vídeo de ontem, que o Mourinho já não é o mesmo, que o Mourinho está perdido, ficou frustrado com aquele empate e o Rui Costa está aqui em maus lençóis, porque investiu muito. E o Mourinho teve tanto tempo a falar do Porto, esqueceu-se que ainda tinha estes jogos mais pequenos antes do jogo com o Porto. No entanto, a rivalidade eu acho que está acesa, torna-se mais irrelevante em termos pontuais. Agora, claro, se o Benfica conseguisse ganhar no Dragão, podia se aproximar novamente. No entanto, o Porto, da forma como está a jogar, só se for mesmo o cansaço por esse excesso de jogos que faça com que o Porto não consiga levar de vencido o Benfica. De qualquer forma, eu acho que esse jogo, Porto-Benfica, já está a ferver. Como muita gente comentava ontem, o Farioli já deve também estar a pensar no jogo. Parece claro que o Mourinho está com muita empolgação para esse jogo, muito focado nesse jogo, mas parece que Farioli, apesar de dizer que é jogo a jogo, sendo um treinador que prepara os jogos tanto ao detalhe, então sendo este jogo com um rival, um jogo tão importante, que pode definitivamente lançar a equipa para ganhar o campeonato, é provável, muito provável que ele já esteja a analisar o Benfica. No entanto, o Farioli está aqui com problemas para gerir, porque isto vai ser uma semana muito complicada. Depois daquelas semanas todas com jogadores lesionados, com falta de opções, todo aquele drama, todas aquelas surpresas, eram lesões quase todos os dias. Agora o Porto parece que estabilizou nesse aspecto, mas agora vem um outro problema, que é gerir uma semana, praticamente uma semana, com 4 jogos. O Porto chamou os jogadores a mais, só pode levar 23 jogadores para o jogo com Salzburgo. Leva 26, precisamente, já para os preparar para o jogo com o Arouca. O Porto vai treinar ainda em Salzburgo, depois do jogo, para recuperar mais rápido os titulares, porque vai ser muito apertado. Ainda nem sabendo se vai haver jogo. Em princípio vai haver. É quase uma certeza, porque como dizia o Vilas Boas ontem, o Porto ainda está na dúvida se coloca a providência cautelar, porque pode demorar um pouco a decisão e o objetivo do Porto era só que o jogo fosse adiado. Então é muito possível que o Porto assuma o jogo. Foi aquilo que eu disse nos outros vídeos. O Porto deve assumir o jogo e deve usar isso como motivação. Eu acho que isso vai unir mais equipa. Vai mostrar a estes jogadores novos estrangeiros o que é realmente jogar contra tudo e contra todos. Eles vão compreender como realmente está tudo contra eles. E sendo uma época que já deu para ver que a equipa está muito unida e motivada em torno de Jorge Costa, em torno de Noan Pérez, em torno de situações como a época passada correu muito mal, em torno de muita coisa, tudo isso ajuda a motivar e eu acho que vai fortalecer mais o grupo. E então hoje não há novos episódios na novela do Mourinho. Nós assistimos aqui a vários dias seguidos com novidades. Ora o Mourinho dizia alguma coisa, ora alguém dizia alguma coisa. Desta vez ninguém disse, mas temos esse resultado. O Benfica empatou e afastou-se ainda mais do Porto. Isso é bom porque era um jogo que estava em atraso e agora sim todos com o mesmo número de jogos e o Benfica fica atrás do Porto para esse clássico. Claro que o Porto tem que ganhar o Arouca e é complicado porque vai ser esse calendário apertado. Mas o Porto mais uma vez a preparar tudo ao detalhe e então com esse pormenor de levar jogadores como o Caramó e o Eustáquio que não podem jogar apenas para os preparar para o jogo com o Arouca. E atenção que isto também é um sinal. O Caramó ter sido levado para Salzburgo mostra que ele pode já estar apto para jogar com o Arouca. Pode já jogar. Mas as grandes novidades até não são essas. As grandes novidades são as recuperações do Varela e do Martim, que meio que já sabíamos que eles iam estar aptos, mas há sempre essa dúvida porque o Farioli é muito exigente e quer os jogadores a 100%. Agora a grande novidade dessas 3 que temos é o Alberto Costa. Parece que o Alberto Costa está apto, pode mesmo jogar com o Salzburgo. Não acredito que jogue de início, assim como disse do Martim. Claro que o Alberto Costa é mais titular, é um jogador mais necessário, ainda assim eu acho que pode jogar o Pablo Rosário de início, até porque o Farioli com o Arouca já vai ter o Martim e o Alberto Costa, então com o Salzburgo pode continuar com o voto de confiança no Pablo Rosário. Eu acho que ele apenas vai mudar a lateral direita no caso de o Varela não estar a 100%, e aí sim vai jogar o Pablo Rosário 6, o que eu acho, volto a dizer aqui, pode ser um sinal de que Varela nunca mais joga a titular a 6, porque eu acho que o Pablo Rosário é o preferido de Farioli, apesar de Varela estar em melhor forma. E o Pablo Rosário, a verdade é que jogou muito bem contra o Rio Ave lateral direito, portanto, a número 6 espera-se que jogue ainda mais, ainda jogou ali uns minutos. E essa seria a única possibilidade, eu acho, do Alberto Costa ou o Martim Fernandes jogarem de início. No entanto, ótimas notícias, o Porto está a ficar com a equipa em pleno e numa fase muito importante. Ontem muita gente comentava que o Zaidu merece essa oportunidade, muita gente a dizer, eu tinha perguntado se achavam que o Porto ia rodar a equipa, muita gente a dizer que sim, que acha que vai rodar. Eu também acredito que sim, até porque o Farioli dá-nos estes sinais. Eu gostava de ter aqui a conferência de imprensa para analisar melhor quem vai jogar ou não. Na hora que estiverem a ver este vídeo, provavelmente já foi a conferência.
Portanto, se puderem deixar nos comentários sobre alguma novidade, deixem nos comentários, com certeza vai haver. O Farioli é sempre muito direto, não foge às questões e dá muito para entender na conferência dele o que é que ele vai fazer. Agora, dando assim uma previsão sem ter a conferência, o facto de não ter a conferência é só porque foi adiada, porque o voo do Porto atrasou-se e a conferência foi adiada muito para a noite e não fazia sentido lançar o vídeo muito tarde e por isso acabei por fazê-lo na mesma, mas se tiverem novidades deixem nos comentários. Agora tentando assim adivinhar o que ele vai fazer, eu acho que a dupla de centrais vai ser a mesma, acho que é intocável, porque o Farioli não abdica dessa segurança defensiva. Acho que o Zaidu pode ser o lateral esquerdo, pode ser essa novidade, até porque está a jogar bem. Acho que o Pablo Rosário continua a lateral direito, mas não vai continuar com o Aroca. Com o Aroca terá que jogar noutra posição. Ou o Farioli inventa que ele joga médio. Em princípio, enfim, não sei, porque o Pablo Rosário também pode ser aqui um bom suplente para entrar nos jogos, mas eu ainda estou a ver o Pablo Rosário a tirar o lugar ao Varela. Não sei, eu acho que é injusto, porque o Varela melhorou muito com este treinador, subiu muito o patamar, agora está num nível muito alto. No entanto, eu acho que o Pablo Rosário é o favorito, mas vamos ver. Enfim, independentemente de um ou do outro, a equipa fica bem servida e isto é um bocado como o Rodrigo Mora e o Gabri Veiga, os dois são muito bons. Se bem que, e aqui é um pormenor que eu hoje via nas estatísticas, uma das explicações prováveis para o Gabri Veiga estar até a jogar mais que o Mora é que o Gabri Veiga está a ser essencial nas bolas paradas. É ele que bate as bolas paradas quase todas. Atrás dele vem o PP, mas com muito menos. E a verdade é que está com muita eficácia. Ainda contra o Rio Ave, 2 golos do cruzamento do Gabri Veiga. O Gabri Veiga que foi entrevistado pelo Porto Canal e disse que está muito feliz pelo gol que ele marcou. Eu não me tinha percebido disto, mas realmente foi o primeiro gol que ele marcou pelo Porto. Não me tinha lembrado disto. Foi uma estreia e um grande gol, um golaço. E numa altura importante, em que o Rodrigo Mora estava ali quase a tirar o lugar. Não sei se não tem a ver. E não sei se aqui não estamos mais uma vez a ver o Farioli a ter razão, que a equipa precisava de muita profundidade e que quanto mais jogadores tiver para uma posição, tendo a mentalidade certa, claro, porque isto não é sempre assim, é preciso que os jogadores estejam motivados, pode fazer com que os jogadores rendam mais. Já vimos isso com o Samu e o De Jong, e eu acho que a Gabri Veiga e Mora está a acontecer o mesmo. Acho que vai então jogar o Gabri Veiga, porque sendo um jogo europeu, espera-se mais dificuldades táticas, e o Gabri Veiga pode ser esse desbloqueador de bolas paradas, só por isso. Porque se formos a ver em campo quem é que pode desbloquear mais o jogo, seria o Rodrigo Mora, para trazer mais impulsividade, mais explosão. Mas até por ser um jogo europeu, que o Porto ainda vai aqui testar águas, não é necessário ganhar a todo o custo, apesar de querer ganhar, obviamente, e ser importante. Mas ainda um jogo fora, pode ser um jogo mais fechado. Gabri Veiga é mais tático do que Mora, eu acho que é o Gabri Veiga que vai jogar. Depois, obviamente, Froholt, se não há dúvidas. O Froholt que voltou a ser elogiado, já não sei se por um ex-jogador da Dinamarca, hoje li isso num jornal, em que achei interessante que ele comparava ao Hjulmand, porque ele dizia, na opinião dele, achava que o Froholt era fruto do Hjulmand ter tido sucesso no Campeonato Português e que agora vinham mais Froholts e Hjulmands para o Campeonato Português. Não concordo com a comparação, eu entendo a lógica, realmente o mercado vai se abrindo para aquele país por haver bons exemplos, mas eu acho que o Froholt, sinceramente, o Hjulmand é muito bom, mas o Froholt, é verdade que ele ainda é jovem, ainda começou agora, mas se ele continuar com o nível que está, então se melhorar, parece-me superior, bastante superior, e é o grande jogador desta equipa, a grande peça-chave, que acho que o Porto não tem ninguém para substituir, eu tenho dito aqui, e é peça-chave em todos os jogos, e portanto acaba por ser repetitivo. Voltamos a dizer aqui, precisamos de um Froholt na máxima força para que essa estreia na Liga Europa seja brilhante, porque é o jogador mais importante aqui para desequilibrar. Se for um jogo mais fechado, é um jogador importantíssimo para equilibrar na defesa, para ir no contra-ataque, para desequilibrar na frente. O Froholt, acho que é o melhor jogador do Porto de longe, não há dúvidas. Sempre que eu falo disto, normalmente nos comentários vocês também concordam, é realmente um craque e apenas 19 anos. Na extrema-direita, acho que vai jogar o PP por uma questão de experiência. Aquilo que eu dizia, eu acho que os jogadores experientes na Liga Europa fazem muita diferença e o PP tem essa experiência. No entanto, numa lógica de rotação, poderia entrar o William, mas eu acho que o William é mais explosivo. O William se calhar faz mais sentido no Dragão, contra o Estrela Vermelha, em que o Porto vai ter que pressionar mais alto, surpreender mais, ter mais soluções ofensivas, porque eu acho que a experiência vai ser importante num jogo fora, principalmente, e o PP tem mais experiência. Depois temos o Samu, que vai com essa fome do gol, não tenho dúvidas que vai jogar o Samu. Sabemos que o Samu quer marcar nos jogos todos, muito mais neste. Como eu dizia ontem, ele quer apanhar o Falcão ali na tabela de marcadores. Ele fez uma boa Liga Europa, ele marcou um gol de pontapé de bicicleta, e aquilo que eu dizia, eu acho que o Samu é desses jogadores, assim como o Borja Sainz, eu acho que vai ser a mesma coisa. Há ali jogadores que eu acho que vão jogar mais por ser competições europeias. O Samu não tenho dúvidas, porque a época passada foi uma época muito abaixo, com o Anselmi ele praticamente não marcava golos, mas na Liga Europa marcou o gol do pontapé de bicicleta. Portanto, eu acho que sim, acho que o Samu vai ser aqui essencial, quase que aposto que o Samu vai marcar golo. E depois temos o Borja Sainz, incansável. O Borja Sainz está a ser muito falado na imprensa, como eu dizia ontem, a imprensa espanhola está a falar muito dele, eu acho que isso vai galvanizá-lo, porque é um jogo europeu, como eu falava ontem,
sempre houve na história jogadores do Porto que jogam um pouco mais nas competições europeias, que se mostram um pouco mais, é normal, principalmente quando são estrangeiros, para se mostrarem no seu país. Acredito aqui que o Borja Sainz também vai ser essencial e, portanto, vai jogar. Ontem alguém comentou, e com razão que eu me enganei, eu disse que o Porto ia jogar em Viena, mas não em Viena, em Salzburgo. Mas a ideia acho que ficou, a ideia era dizer que o Porto vai jogar na Áustria. A Áustria é um país de grandes memórias do Porto. Sempre que o Porto jogou na Áustria, fez grandes conquistas europeias, e eu acho que isto já é um pronúncio. O Porto está com muitos sinais esta época. Se nós virmos, por exemplo, as 6 vitórias seguidas do Farioli, que são um sinal, o Porto nunca perdeu um campeonato quando teve 6 vitórias logo no arranque. São pequenos sinais que a equipa, acho que se deve agarrar a isso. Acho que é importante salientar isso para os jogadores, porque são sinais importantes. E o Porto sempre se deu bem na Áustria, nunca perdeu, e esperemos que não seja desta vez, ainda por cima com uma equipa que tem um treinador em risco, que se perder o jogo pode até ser despedido. Ele que disse, dele temos a conferência, não é tão interessante, preferia a de Farioli, mas o treinador do Salzburgo diz que não vai com medo do Porto, mas que vai com respeito, e também falou de orçamentos, que se os orçamentos ganhassem o Porto já tinha ganho. Achei interessante que ele falou do Porto como se fosse um tubarão europeu, mas às vezes isto aqui, eu sei que o Porto tem estatuto e realmente tem uma grande equipa, e só quem está desatento é que não percebe como este é o Porto de há uns anos atrás, voltou a ser esse grande Porto que de facto mete medo ao adversário, mas acho também que há aqui um pouco de estratégia, tentar colocar a pressão no Porto, tentar fazer esquecer que ele é que está com o lugar em risco, mas eu acho que o Porto faz bem em manter a intensidade alta, se possível marcar logo de início, não só porque vêm aí jogos em que precisa estar fresco, mas também porque às vezes isto tem o efeito contrário. O facto do treinador estar com o lugar em risco pode fazer com que seja um tudo ou nada, com que se esforce mais, e pode haver aqui perigos maiores. Até porque uma vitória do Porto logo no primeiro jogo, fora, neste novo formato da Liga Europa, seria muito bom, seria essencial. Depois teria o jogo no Dragão para a semana, em que vai ter que jogar mais e também mais pressionado, porque vai estar mais cansado. Com o jogo do Arouca antes, com o jogo do Benfica depois. Portanto, acho que o Porto aqui, se ganhar o jogo, será muito bom. Até porque também vai conseguir a 7ª vitória seguida. Também é um recorde para o Farioli, é quase um recorde para o Porto. São ótimos sinais que ficam. E vamos ficar à espera das cenas dos próximos capítulos em relação ao jogo com o Arouca, que deve-se realizar, como eu disse, pode não ser mau. Vamos esperar que o Porto não encontre muitas dificuldades em Salzburgo. Quanto mais depressa marcar e arrumar o jogo, melhor. O empate não é um mau resultado todo, no entanto sabemos que uma 7ª vitória seguida teria um peso enorme. O Porto acumulando aqui vitórias seguidas no arranque fica com outro estatuto, seria importante, mas não é essencial. E agora eu quero saber de vocês, qual é o vosso prognóstico? Quanto é que acham que vai ficar o jogo? Quem é que vai marcar os golos? Temos aqui a tradição no canal de muita gente acertar os golos e os prognósticos. Quem é que vocês acham que vai jogar no 11 inicial? É complicado aqui, eu sei que já podem ter visto a conferência de imprensa e pode estar mais claro, mas acho que é complicado, porque apesar do Porto ter um 11 muito sólido, parece ser a melhor opção, sabemos que tem também jogos importantes e num curto espaço de tempo, e que é uma oportunidade para gerir um pouco a equipa, e é um pouco imprevisível quem é que o Porto pode trocar, porque como temos falado aqui também, o Porto está com muitas opções, parece que todos os jogadores do plantel são opções válidas, e há adeptos que preferem mais um, outros preferem mais outro, para as mesmas posições. Eu acho que só o Frollo e o Borja Sainz é que são unânimes, e o Diogo Costa na baliza, apesar das grandes exibições que fez o Cláudio Ramos no Mundial de Clubes, mas sim, o Diogo Costa é imprescindível. E já agora também, se acham que o jogo do Arouca vai ser adiado ou se o Porto vai jogar, se concordam comigo que o Porto jogando até é bom, que vai reforçar mais o coletivo. E já agora, se alguém viu o jogo do Mourinho, se ele tem razão, porque ele queixou-se muito. Eu achei que ele estava-se a fazer, estava frustrado e a fazer-se um bocado de vítima, mas a verdade é que eu também não vi o jogo todo. Então, se alguém tiver visto, ou se quiserem comentar, se acham que o Mourinho ainda vai chegar ao Dragão com condições, ou se vai chegar e vai ser o descalabro total, que eu sei que isso é o que os portistas estão mais à espera, e é o mais provável, mas isso aí, o futebol, a bola é redonda, e ainda falta, e eu acredito que o Porto pense jogo a jogo, apesar de, como dizem aqui muita gente, o Farioli já deve estar a pensar nesse jogo, ou pelo menos já tem os adjuntos a preparar esse jogo. Ontem alguém comentava com piada que o Porto usou muito a Liga Europa como argumento para a providência cautelar, e com razão, mas nunca tocou no aspecto de jogar com o Benfica, quando poderia ser esse um dos grandes motivos para o jogo do Arouca ter ficado com aquela data. E é isso, deixem os vossos comentários, já sabem que eu leio sempre todos. Muito obrigado a todos por assistirem, não esqueçam de deixar o like, subscrevam o canal se ainda não subscreveram, um abraço a todos e até amanhã.